Gente, boa tarde a todos, a todas. Foi pega meio de surpresa aqui na abertura, então não tenho uma fala preparada para a abertura, mas, na verdade, esse evento a gente está organizando, foi a convite da Lídia Bucari e do André Lima, em parceria com a CEFOR, voltada a gente trazer diferentes temáticas, principalmente para os assessores de parlamentares, né? Então, esse da Lei do Mar, inclusive, está num formato um pouco diferente, porque a gente abriu, né, Lídia, para mais participantes, e eu acho que vai ser uma conversa bastante rica. Então, a ideia é que eu apresente um pouco do histórico desse processo de construção da Lei do Mar, desde o início, né, um pouquinho antes dela ser apresentada na Câmara, porque esse projeto de lei tem uma história um pouco diferente da maioria dos projetos de lei, e depois a professora Karina possa apresentar um pouco mais do conteúdo, inclusive desse novo texto que está hoje na mão do relator, dos seus instrumentos, dos seus princípios, um pouco mais nos detalhes do texto, tá bom? E aí, talvez a gente possa deixar as perguntas tudo para o final, porque aí a gente aproveita e já faz uma conversa e dialoga melhor sobre os pontos que eu levantar, e a professora Karina também, tá bom? Mas se for alguma coisa urgente, específica, vocês colocam aqui no chat, e eu conto com a Lídia e com a Karina aí para me auxiliar, porque eu acho que não sei se eu vou ver vocês quando eu projetar. Então, bora lá. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Legal. Bom, então, sou Leandra Gonçalves, eu sou pesquisadora no Instituto Oceanográfico da USP, pesquisadora de pós-doutorado, sou professora também no mestrado no Instituto do Mar, na Unifesp, e eu venho acompanhando como colaboradora da Fundação SOS Mata Atlântica esse projeto, né, esse processo, na verdade, um processo já bastante longo, que se iniciou em 2011, 2012, de construção de uma lei para o mar. Então, como que esse processo todo começou? Aliás, acho que tem algumas pessoas aqui, estou vendo a Keiko, a Lídia, o Diego, a Day, a Marina, que já conhece a Mariana Flosé, a Letícia, que já conhecem bastante dessa história, então depois também fiquem à vontade para complementar aqui o que eu tô trazendo. Essa discussão sobre a Lei do Mar, ela começou em 2011, 2012, muito no início também, e motivada pelas discussões que ocorreram no âmbito da Rio+20, onde o tema oceano, de uma forma geral, ganhou um destaque, ganhou uma proporção, e a Fundação SOS Mata Atlântica tinha uma experiência prévia de construção de uma lei para a Mata Atlântica, que até a época, em 2011, era o único bioma que tinha uma lei específica. Hoje já tem o projeto de lei esse para o mar e também tem o projeto de lei para o Pantanal. Então, baseado nessa experiência, começamos internamente uma discussão na própria Fundação SOS Mata Atlântica. Seria interessante ter um outro marco regulatório para o mar? O que falta? Quais são as lacunas? Quais são as oportunidades? Quais são as deficiências dos arranjos institucionais atuais? E aí, para essa discussão não ficar só na reflexão, a Fundação SOS Mata Atlântica encomendou 3 principais estudos. Um deles foi uma avaliação, à época, sobre os 25 anos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O segundo foi sobre um levantamento de toda a legislação aplicável ao meio ambiente marinho. Esse, inclusive, foi feita por uma consultora legislativa da Câmara, a doutora Elídia Juras, e uma análise de políticas internacionais comparadas sobre o mar, que foi feita pelo advogado André Lima, que nos convidou para estar aqui hoje, e também pelo advogado Mauro Figueiredo. O da avaliação também foi feito pelo Mauro Figueiredo. E aí, com base nesses 3 estudos, que foram, inclusive, apresentados num seminário na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a presença de diversos especialistas e atores de diferentes setores, chegou-se a algumas conclusões.
está indo, peraí. Uma delas é que todo esse arcabouço institucional, ele começou, teve seu início muito, embora existam outros instrumentos, ele teve seu início muito pautado na Constituição Federal de 1988. Em 1988, a realidade que a gente tinha de fluxos, atividades e usos no nosso litoral era muito distinta da realidade de hoje. Hoje, a gente tem cerca de 80% do petróleo, por exemplo, sendo explorado offshore. A nossa indústria marítima ampliou muito o seu volume de cargas, o seu volume de deslocamento. A gente tem impactos muito mais difusos e que a gente conhece melhor, ou seja, ampliou muito o nosso conhecimento sobre o litoral, como, por exemplo, o conhecimento que a gente tem sobre os impactos das mudanças climáticas. Então, existe hoje um conhecimento, um uso, uma dinâmica que integra cada vez mais a zona costeira, a nossa faixa de areia, com a parte marinha. E aí esse arcabouço legislativo não acompanhou esse desenvolvimento. Então, a gente tem uma desconexão, uma falta de integração entre os instrumentos, entre o arcabouço normativo, que conecta, né, a parte marinha com a parte costeira. Notou-se também, com base nesses 3 estudos, que muitas das políticas que hoje são aplicáveis, né, ao meio marinho, ao espaço marinho, à zona costeira e à zona marinha, são políticas setoriais e fragmentadas. Então, complementando esse estudo, notou-se, à época também, em 2010, que se a gente sobrepusesse, e foi feito esse esforço na época pelo Greenpeace, por exemplo, sobrepor as avaliações de áreas prioritárias para conservação, feita pelo Ministério do Meio Ambiente em 2008, com os planos de expansão de petróleo e gás, notava-se uma sobreposição de intenção de atividades de 8,7%. E isso é um reflexo, isso ilustra um pouco essa setorialidade, essa fragmentação que a gente tem nas políticas setoriais existentes no meio ambiente marinho, no litoral, né, na nossa zona costeira e na zona marinha. Então, o que acontece? A gente tem uma política, os planos de ação para conservação de espécies, a gente tem a lei da pesca, áreas prioritárias para conservação, ou seja, diferentes atividades que são implementadas e coordenadas por diferentes atores que não necessariamente conversam entre si ou operam dentro de um único sistema de governança, o que faz com que essa governança seja bem complexa e ainda assim muito setorial e fragmentada. Então, chegou-se à conclusão que uma nova lei para o mar, um novo marco regulatório para toda a nossa extensão da zona costeira até a zona marinha, seria para funcionar como se fosse uma coluna vertebral, então, que pudesse conectar essas políticas, mas não sobrepor os esforços já existentes. Também notou-se uma das conclusões desses 3 estudos, e os 3 estudos estão disponíveis online para vocês acessarem e terem um pouquinho mais de detalhes, né? Eu apresento aqui apenas algumas conclusões deles, que grande parte desses arranjos normativos, eles tinham pouca flexibilidade e adaptabilidade, ou seja, arranjos que foram construídos, aprovados na década de 80, na década de 90, não vinham sendo atualizados, não passavam por um processo de revisão ou de ajuste. E ainda assim, alguns deles também com baixo nível de implementação. Isso foi um dos achados, por exemplo, no estudo de avaliação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que que foi discutido na escala federal, mas com diversos instrumentos para serem implementados em escala estadual e municipal, mas que hoje tem pouco nível de implementação. São poucos os municípios que têm plano municipal de gerenciamento costeiro, são poucos os estados que têm plano estadual de gerenciamento costeiro, e assim também com outras ferramentas. O que nos levou a concluir que muitos desses instrumentos têm uma construção top-down, ou seja, muito governamental e também em níveis federais, mas que depois é contada com a sua implementação nos demais níveis, estaduais e municipais. Mas essa implementação não necessariamente está ocorrendo na mesma velocidade que deveria acontecer, dado que a gente tem esse arcabouço normativo para a zona costeira há mais de 30 anos. Uma outra conclusão desses estudos foi um baixo nível de participação social nesses instrumentos, não só na sua construção, né, a maior parte desses instrumentos foram construídos muito em reuniões, em discussões governamentais, mas com baixa participação da sociedade, mas também esses instrumentos criam ou abrem espaços
ou abrem poucos espaços para a participação da sociedade. A gente tem, claro, conselhos de unidades de conservação, o GIGERCO com um assento para a sociedade civil, mas como que a gente pode ampliar esses espaços para ter maior participação de diferentes setores, de usuários do mar, de comunidades costeiras, de ONGs ambientais, de setores privados. Então, de que forma que a gente realmente traz a sociedade para participar dos espaços de tomada de decisão para a gestão costeira e marinha. Então, dito isso, acho que... trocou um slide aqui, vou voltar. Dito isso, como que foi pensado esse processo? Bom, então, pode fazer sentido a gente ter um novo marco regulatório para o mar no Brasil. De que forma que a gente vai construir isso? Vamos primeiro selecionar alguns atores, e à época foram selecionados 70 atores, que eram de 4 grupos diferentes: academia, ONGs ambientais, movimentos e comunidades extrativistas e setor privado. Exato. E alguns atores desses grupos e de diferentes regiões, então universidades do Nordeste, do Sul, do Sudeste, para que a gente pudesse entender com esses atores que trabalham, operam, vivem na zona costeira, o que eles viam de lacunas, o que eles viam de fragilidade nesses arcabouços normativos. E é claro que com esse número, 70 atores, não se espera que essas entrevistas tenham sido exaustivas ou representativas dos atores que operam na zona costeira marinha, né? A gente tem só de linha de costa quase 10 mil quilômetros de linha de costa, mas era para pegar um pouquinho de vivência desses atores, para entender o que eles enxergavam de fragilidade no dia a dia de quem está operando, gestores, comunidades extrativistas, quais eram os elementos que eles achavam que podia ter nesse arcabouço normativo para a zona costeira. E essas entrevistas, junto com esses estudos, foram então discutidos na Comissão de Meio Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável, foram feitas reuniões à época com os ministérios, Secretaria de Portos, que existia na época em 2012 e 2013, Secretaria de Pesca, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil. Então, esses atores todos foram entrevistados para entender, então, de que forma que a gente podia complementar esses estudos e o que estava faltando no marco regulatório para o mar. E aí, de posse dessas informações, dessa discussão, esse material foi sendo apresentado e discutido em diferentes momentos com a sociedade, junto à Ouvidoria do Mar, que é um grupo de indivíduos que se preocupam com a questão costeira e marinha no Brasil, eventos acadêmicos, como o Oceano e Sociedade, que é promovido pelo Instituto Oceanográfico da USP, e foi organizado um workshop no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, com alguns atores de governo, sempre dividido nesses grupos, né? Governo, ONGs ambientais, academia e comunidades extrativistas e movimentos sociais, para então ter um primeiro rascunho. Nesse workshop, o André Lima, que foi o advogado que nos acompanhava à época, trouxe esse primeiro rascunho, que foi dividido, foi discutido em grupos de trabalho, para a gente então ter um primeiro rascunho. E foi mais ou menos nessa época que foi feita uma discussão que era a seguinte: bom, a gente tem aqui um rascunho de um projeto de lei que pode ser apresentado para o executivo à época, o governo da época, e que esse seria então uma lei do mar do executivo. Mas avaliou-se que colocar esse processo junto ao legislativo, que esse texto, que esse projeto de lei fosse apresentado por um parlamentar, nos daria a oportunidade de garantir que ao longo dessa, como o André chamava, maratona longa com obstáculos, esse texto pudesse sofrendo adaptações, pudesse sofrendo ajustes, pudesse ganhando novos subsídios, pudesse ir consultando novos atores, porque, obviamente, a gente tinha que essa construção toda de 2011, 2012, 2013 não era suficiente para ter um texto pronto, maduro, que representasse todos os interesses dos usuários do mar, mas que se ele tramitasse na Câmara, passasse pelas diferentes comissões, realizasse audiências públicas, a gente poderia ter mais subsídios para esse texto ir se aprimorando ao longo do processo. Espera aí que agora eu me perdi aqui, pulei um slide. Legal. Ups. Então, como é que foi, como é que tem sido esse processo, né? Esse texto foi apresentado, ele é o projeto de lei 6969 de 2013,
Quando ele foi apresentado, o nome dele era Política Nacional para Uso e Conservação do Bioma Marinho Brasileiro. E quando ele foi apresentado em 2013, à época, pelo deputado Sarney Filho, a mesa de distribuição, e os assessores que estão aqui conhecem esse andar, né, do Congresso muito melhor do que eu, distribuiu para 3 comissões: Comissão de Agricultura e Pecuária, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os projetos passam para avaliar se eles estão de acordo com o nosso arcabouço constitucional. Isso aconteceu no finalzinho de 2013, o projeto foi apresentado em dezembro de 2013, então logo entrou recesso, e a gente entrou no ano de 2014 e 2015. 2 anos super complicados no Brasil, ano que teve Copa do Mundo, teve impeachment presidencial. Então, o que aconteceu? Nesse momento, o projeto simplesmente entrou na Câmara, foi para a Comissão de Agricultura e ficou por ali paralisado cerca de 2 anos. Nesse momento, a Fundação SOS Mata Atlântica e outras organizações falaram, bom, então enquanto o texto está parado, vamos atuar do outro lado, junto à sociedade civil. Então, no ano de 2014, 2015, 2016, foram feitas eventos da própria Fundação SOS Mata Atlântica, foram constituídos grupos de trabalho de mar dentro de frentes parlamentares ambientais estaduais. Então, esse projeto foi apresentado no estado do Rio, no estado da Bahia, no estado de Santa Catarina, no estado de Pernambuco e no estado de São Paulo. E sempre nesses GTs estaduais, as mesas eram sempre compostas por alguém de uma organização não governamental, por uma comunidade extrativista, sempre indicada pela Confrem, alguém da universidade local, o parlamentar, né, estadual, que representa o estado, ONG ambiental, e alguém do setor privado. Então, sempre tinha alguém, normalmente era da indústria da pesca. E esse texto, então, foi debatido nos estados, dali surgiam ofícios desses parlamentares com a sua opinião sobre o texto encaminhado, então, à Câmara Federal. Então, o ano de 2014, 2015, 2016, parece um ano em que o processo ficou bem parado na Câmara, mas do lado de fora houve muita mobilização, houve muita contribuição para o texto de diferentes setores, Seminário Nacional de Aquicultura e Pesca, eventos acadêmicos, e todas essas contribuições foram então encaminhadas para a Câmara Federal, em especial para o relator à época, que era o deputado Átila Lira. E o deputado Átila Lira, que assumiu esse projeto na Comissão de Agricultura e Pecuária, logo depois da negativa da Comissão de Agricultura e Pecuária, falou, legal, esse projeto foi negado na Comissão de Agricultura, não teve oportunidade de debate na Comissão de Agricultura, aqui na Comissão de Meio Ambiente a gente vai fazer diferente. E ele chamou uma série de audiências públicas, setoriais, com convidados que ele escolheu, fez reuniões individuais que ele selecionou os atores, e a partir dali ele falou, legal, esse projeto tem um componente interessante, mas ele precisa tirar alguns excessos. E então escrever um substitutivo com base nas audiências que ele chamou na Câmara Federal, com base nos ofícios que foram encaminhados das câmaras estaduais e com base nas contribuições que ele recebeu, nas reuniões que ele realizou. Então, quando o projeto foi votado e aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ele se tornou o PL 6969 de 2013 com seu substitutivo, que não foi votado à época pelo deputado Átila Lira, porque o processo no Congresso ele vai se moldando, né, seguindo essa tramitação, esse regimento, mas ele foi aprovado quando o relator era o deputado Alessandro Molon, que hoje é o autor do projeto de lei, na época quando o deputado Sarney Filho era o autor. Então, quando esse texto chegou na Comissão de Meio Ambiente, a gente tinha o deputado Sarney Filho como autor e o deputado Alessandro Molon como relator. Mas o deputado Alessandro Molon entendeu a construção anterior e adotou esse substitutivo. Então, esse texto votado em 2016 na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ele é um outro texto, bem modificado. Uma das modificações mais significativas, eu diria, foi a remoção total de um capítulo que tratava exclusivamente da pesca. Uma demanda que veio dos movimentos das comunidades extrativistas, do setor pesqueiro, que entendia que, ao olhar para aquele texto, o único setor
extrativista presente com um capítulo específico era pesca, mas não tinha um capítulo de portos, não tinha um capítulo de óleo e gás, tinha só um capítulo de pesca, o qual foi pedido para remover, para que esse texto, e essa foi uma discussão bem emblemática na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não fosse um texto temático ou que alterasse as legislações específicas, mas ele fosse um texto que ele trouxesse princípios, que ele trouxesse normativas para essa regulação, que ele trouxesse intenções de governança, fosse um texto de governança, fosse um texto de integração, de conexão, mas que não mexesse nas políticas existentes, mas as conectasse, as fortalecesse. E aí foi esse texto, que é o texto hoje oficial, que hoje, se você entrar no site da Câmara e seguir a tramitação, a última versão é esse texto com esse substitutivo, é a versão oficial. Quando o deputado Alessandro Molon assumiu a autoria, quando o deputado Sarney Filho não foi eleito, o deputado Alessandro Molon aprovou um requerimento de urgência na Comissão de Constituição e Justiça. Então, vamos dizer que hoje esse texto se encontra aqui entre a Comissão de Constituição e Justiça e o plenário da Câmara, prontinho para entrar, né, esse texto substitutivo que saiu da SEMADES, prontinho para entrar no plenário da Câmara. E hoje ele tem um novo relator, que é o deputado Túlio Gadelha. As pessoas sempre me perguntam, então a qualquer momento vai votar? A qualquer momento ele vai votar, mas a agenda do plenário é muito concorrida, né? Por exemplo, nesses últimos meses que a gente está enfrentando a pandemia do Covid-19, o presidente da Câmara tinha definido que só se iria votar projetos de lei relacionados à Covid-19. Então, assim, desde 2017, 2018, o projeto de lei do Mar está na Comissão de Constituição e Justiça e pode entrar na agenda do plenário. Para ele entrar na agenda do plenário, ele depende da reunião de colégio de líderes, depende de encontro entre partidos, depende de um acordo com o presidente da Câmara. Então, sempre surge umas janelas de oportunidade. Esses momentos são super engraçados, porque surge a janela, a mobilização começa, meu Deus, o projeto vai votar, todo mundo quer opinar esse projeto, e aí vira uma loucura, e às vezes essa janela é uma frestinha e ela se perde, mas ela é uma janela de oportunidade. Esse projeto ele não é um projeto prioritário para o atual governo, ele não é um projeto prioritário da Câmara, no momento de pandemia ele é zero prioridade, inclusive para a sociedade, o que é correto, é coerente, mas ele está prontinho para entrar. Só que nesse processo dele entrar e da indicação de um novo relator, que foi o deputado Túlio Gadelha, o Túlio falou assim, olha, gente, legal, então o projeto está pronto para entrar. Quando o projeto está pronto para entrar, começam reuniões com os representantes ministeriais para ver se o governo está de acordo com a matéria. Então, tiveram de 2019 para cá uma série de reuniões com a Secretaria de Agricultura e Pesca, com a Marinha do Brasil, com a CECIRM, com a Casa Civil, com demais parlamentares, para olhar novamente o projeto, lembrar, porque ele era de 2015, e novamente olhar o que desse projeto o governo tem interesse de manter e se o governo vai dar ok a esse texto. Então, quando o Túlio assumiu esse processo, ele falou, legal, vamos fazer essas reuniões com a sociedade civil, mas vamos fazer com os ministérios, com o governo, mas vamos fazer também com a sociedade civil. Então, eu sempre falo que essa fase 2019, 2020, que a gente está enfrentando essa crise sanitária, ela foi uma segunda fase para o projeto de lei, porque ela entrou numa fase virtual que propiciou a reunião de diversos eventos, não só das novas reuniões ministeriais com um novo governo, que não é o mesmo de 2015, mas propiciou que tivessem sido realizados outros eventos online. Então, teve um evento coordenado pela professora Karina, do grupo de pesquisa do GERN, teve um evento do painel Mari e do Rob, coordenado pela Daíse, teve eventos coordenados pela Frente Parlamentar Ambientalista, e em sua maioria, todos com presença dos parlamentares, do autor do projeto da lei e de diferentes estratos da sociedade civil. Teve evento coordenado pela FURG e teve outras reuniões específicas com o deputado Túlio Gadelha. E foi com base nessa onda virtual, que eu estou chamando aqui de segunda fase, que o Túlio, junto com seus assessores de gabinete e assessores técnicos externos, elaborou um novo
projeto de lei. E eu faço questão de dizer isso porque toda vez que abre uma janelinha de oportunidade para votação, ou toda vez que alguém lembra, tem uma lei do mar no Congresso, as pessoas começam a me procurar e falar, qual o último texto? Qual o último texto? O último texto oficial, real, oficial, é o texto que está no site da Câmara. Quando esse texto for para votação, primeiro ele tem que ter um relatório de constitucionalidade. E esse relatório de constitucionalidade ele precisa ser apresentado com base no texto que está na CCJ. Mas o Túlio, que é o relator, ele quer apresentar o que está sendo chamado de minuta do substitutivo, que ele pode apresentar como uma emenda. E é essa a ideia, se ele for o relator, ou a ideia que precisa ser articulado com um novo relator ou relatora que venha a ser indicado no ano que esse projeto, ou na oportunidade que esse projeto vai ser votado no plenário da Câmara. Então, o texto oficial hoje é o texto que está no site da Câmara e ele precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi avaliado com relação à sua constitucionalidade, está tudo ok. Mas o novo texto, que é o texto que a professora Karina vai apresentar aqui, os princípios e tal, é o texto que o Túlio construiu com base nesses insumos da segunda fase, com base no que foi enviado para ele e que ele pretende apresentar como uma emenda do substitutivo quando o texto entrar no plenário da Câmara. E esse processo é super confuso, então se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar sobre ele na parte de perguntas e respostas. E aqui eu vou entrar bem por cima, porque eu entendo que a Karina vai abordar mais isso, mas quais são os objetivos, né? O que foi pensado para essa lei do mar quando ela começou a ser construída, né? Retomando todos aqueles estudos que foram realizados. Bom, é realmente uma carta de princípios de gestão do mar no Brasil. Então, promover o uso equitativo, eficiente, compartilhado dos recursos e ecossistemas marinhos, é garantir a conservação da biodiversidade, desenvolvimento científico, melhora na qualidade de vida. Então, ele traz objetivos de como deve ser feita uma governança costeira e marinha no Brasil de forma equitativa, justa, transparente, que preserve os ideais de sustentabilidade. E que traga, claro, ferramentas para que a gente possa monitorar, prevenir, mitigar os impactos que existem no meio ambiente marinho e que possa, mais do que nada, né, usando essa analogia da coluna vertebral, integrar essas políticas setoriais sob a responsabilidade das diferentes esferas do governo. E a gente precisa, né? Sempre tem essa pergunta, a gente precisa de um novo instrumento? A gente não tem toda essa complexidade, esse monte de lei, esse monte de normativa? O que ele traz, esse texto? O que ele traz de avanço, na minha opinião? Bom, ele traz, primeiro, uma política nacional para todo o sistema costeiro e marinho, né? Que foi definido pelo IBGE em 2019. Quando essa discussão toda da Lei do Mar começou, muito que a gente falava era, nossa, não temos um bioma marinho, então a lei também tinha essa atribuição de criar um bioma. Mas ao longo da sua tramitação, o IBGE criou o sistema costeiro e marinho. Então, a lei vem para integrar todo esse sistema costeiro e marinho, a sua tridimensionalidade, a sua complexidade. Ele vem também para instituir a ferramenta do planejamento espacial marinho, que foi apontada no estudo das boas práticas internacionais como uma prática interessante que já vem sendo utilizada em diferentes países e aqui no Brasil ainda é muito incipiente ou usado em escalas muito locais. Vem para trazer instrumentos de gestão integrada, conectar essas políticas setoriais existentes, mas, em especial, vem para trazer a sociedade civil para a mesa de discussão e de tomada de decisão do mar brasileiro, que isso ainda é hoje muito distante. A tomada de decisão ainda fica muito em Brasília, longe das pessoas que estão, de fato, operando no nosso litoral. E aí, é lógico, ao longo desse período, né, como a gente foi construindo, foi adaptando, foi amadurecendo, hoje o texto também traz conexão com a Agenda 2030 e também elementos para a gente construir uma economia azul para o Brasil. A gente tem desafios enormes. Eu nunca vou me esquecer do André Lima lá em 2012 falando, gente, olha, construção de projeto de lei no Brasil vindo da sociedade, sendo gestada por uma organização ambientalista, uma maratona longa com obstáculos e eu não tenho a menor dúvida, de fato é. É um super desafio promover a interface entre a ciência e a política no Congresso Nacional. A gente pega a contribuição científica de pesquisadores renomados de todas as áreas, e aí bota ali no texto e fala, nossa, agora tá lindo. A consultora legislativa olha para mim e fala, nossa, mas tirou
tirou esse texto aqui do artigo científico, não dá, tem que estar de acordo com as normativas legislativas, né? Então, sempre tem esse ajuste de redação. Compreender a atuação no Congresso, que é um outro estudo, né? Eu não estudei o regimento do Congresso, então, felizmente, esse projeto passou por excelentes parlamentares que tiveram excelentes assessorias, então, elas que sempre dão um heads up, né? Sempre falam, olha, o projeto vai ser votado, olha, temos uma oportunidade aqui, porque sem as assessorias parlamentares, sem a Lídia monitorar esse projeto no Congresso, é difícil da gente acompanhar, porque a gente não tem necessariamente o conhecimento dessa tramitação. Buscar convergência entre os diferentes setores, né? Então, toda vez que o projeto está para votar, que começam as reuniões setoriais e ministeriais, às vezes o setor se incomoda com uma palavrinha. Olha, esse monitoramento de espécies invasoras não pode ser um monitoramento sistemático. A indústria não quer a palavra sistemático, muda para permanente, não, muda para contínuo. Então, às vezes, são ajustes de palavras para que determinado ator diga que está de acordo com o projeto de lei. E esse é um processo assim, intenso e longo. Garantir, em especial, que essa lei represente os interesses da sociedade, acho que esse é um dos maiores desafios, né? E por isso atuar através dessas redes de conhecimento, redes de prática, comunidades extrativistas, para que, de fato, as pessoas conheçam a lei, se apropriem da lei, comentem a lei, leiam a lei e estreitem a sua relação com os parlamentares, que hoje é o deputado Alessandro Molon. Aí o André está me ligando aqui que meu tempo estourou, então, só para encerrar. A gente tem alguns pontos polêmicos nesse texto, sobre o fundo marinho, o princípio da precaução, criação de unidades de conservação, mas aí a gente pode deixar isso para falar no final. E eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje aqui na nossa conversa é a gente engajar todos os parlamentares, não apenas quem é o autor ou quem é o relator, mas que a gente possa engajar todos os parlamentares nesse processo de tramitação. Acho que é isso. Fico por aqui. Gratíssimo, Leandra. Desculpa, meus amigos e amigas, eu não consegui estar aqui desde o início, porque eu achei que eu já estava inscrito no evento, e aí eu me esqueci de me inscrever, e aí eu acessei o link antigo, fiquei esperando para entrar, aí pus a senha do link anterior, ou seja, mas estou aqui, vi acho que 90% da palestra da Leandra, fantástico aí rever toda essa trajetória. Leandra, eu tive a feliz oportunidade de, como colaborador já histórico da Frente Parlamentar Ambientalista, ter participado desse movimento, né? Foi um seminário na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente, de 25 anos da Constituição e a questão do mar, né? Foi muito legal esse trabalho e ter feito a primeira minuta, então, parabéns, né? Leandra, como eu disse para você, é maratona, e a maratona começa com o mar, e uma hora vem à tona, tá? E você está aí correndo... Espera não tombar, né? Não pode ser uma maratomba, né? E não será, né? E o trabalho aqui no Cefora, agradecendo mais uma vez ao Cefora, a toda a estrutura também né, desse centro de excelência aqui em formação. O propósito aqui é exatamente esse, Leandra, trazer mais informação, mais conhecimento de gente que tem informação, conhecimento, está envolvido com o debate, para poder trazer subsídios às assessorias e consultorias parlamentares para poderem fazer o seu serviço, o seu trabalho de levar conhecimento de alto nível para os parlamentares. E a gente viu aí pela palestra da Leandra que é um conhecimento de alto nível do mar. Muito bem, Leandra. Temos também a Karina chegando aí, Karina Oliveira, muito grato por ter aceito o nosso convite também. A Karina também tem um currículo daqueles gigantes, deixa eu pegar ele inteiro aqui para não faltar, né? A Karina, ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, da UNB, pesquisadora do CNPq, doutora em Direito Internacional pela Universidade de Paris, Panthéon Assas, eu não sei falar francês, então depois você coloca direitinho aí o nome. Pós-doutora pela Universidade de Cambridge, Center for Environmental Energy and Natural Resources, governance... agora eu me perdi aqui. Pela Law School, University de Adelaide, Austrália, o pessoal que estuda o mar mesmo profundamente, e co-líder do grupo de pesquisa do CNPq em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade.
atualmente com foco das pesquisas, né, em direito na conservação e uso sustentável dos recursos marinhos. Vocês não poderiam estar em melhores mãos. Karina, é com você, e eu vou, desde já, na sequência, pedir para tanto a Carla quanto a Lídia coletarem aí as perguntas, né, que vocês quiserem fazer para ambas, né, e depois, eu não sei se Carla ou Lídia leem as perguntas, tá? Porque eu estou tendo uma necessidade aqui também, e mais ou menos lá para 5 e pouco, 5h15, eu vou ter que sair, agradecendo mais uma vez ao CEFOR, a Frente Parlamentar Ambientalista, a Karina, a Leandra, a Lídia, a Carla, a todos os envolvidos, e dizer que eu estou muito feliz em ter essa quarta nossa sessão, esse quarto painel, essa quarta palestra. Nós tivemos já licenciamento ambiental, que está na pauta da semana que vem para votar. Nós já tivemos regularização fundiária, que também está na pauta da semana que vem para votar. Nós já tivemos um debate sobre reforma administrativa, que o presidente da Câmara vem dizendo que é uma prioridade este semestre. E agora a Lei do Mar, que nós esperamos que esteja na pauta de votação, quem sabe, por que não, na Semana do Meio Ambiente, na semana de 5 de junho, né? Então, mais uma oportunidade da gente estar aqui trocando informações e conhecimentos sobre temas que são temas da atualidade, temas relevantes que estão na ordem do dia para poder assessorar e auxiliar os parlamentares a tomarem a melhor decisão. Então, com vocês, professora Karina Oliveira. Muito grato, Karina. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, André, por essa gentil apresentação, pelo convite feito por você, feito pelo CEFOR e, sobretudo, feito pela Leandra, né, que é uma super parceira com quem eu tenho trabalhado já há alguns anos, né, Leandra? Acho que já completamos aí vários anos. E, sobretudo, nessa reflexão da relevância do projeto de lei 6969 para a gestão integrada e a conservação do uso sustentável dos recursos marinhos, né? Eu vou compartilhar minha tela, eu fiz uma apresentação aqui também, vou controlar meu tempo. Vocês me avisem se foi compartilhado. Acho que sim, né? Sim, está compartilhado aqui. Ok, ótimo. Então, acho que a Leandra fez todo o pano de fundo necessário para eu já iniciar diretamente ao ponto de uma modesta contribuição que eu posso dar com base em pesquisas feitas por mim e por todo o grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Então, são vários mestrandos, doutorandos, graduandos envolvidos já desde 2014, pelo menos, em pesquisas relacionadas a esse tema, e agora, com essa parceria com a Leandra e várias outras pessoas, né, a gente tem tentado direcionar a parte de já um acúmulo de pesquisas feitas conectadas a projetos de pesquisa, né, ao tema do PL também, para tentar trazer subsídios jurídicos para o PL, né? Então, o foco da minha apresentação aqui vai ser a conformidade jurídica do PL 6969 de 2013 com o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente para trazer, né, mais elementos aqui de análise da pertinência, da conveniência, da oportunidade desse PL ser, de fato, votado na Câmara, né, e encaminhado posteriormente ao Senado. Então, de fato, como foi dito pela Leandra e pelo André, acho que ainda falta um longo caminho, né, mas a gente tem que continuar no processo. Então, eu vou fazer uma breve introdução, fazendo aqui uma justificativa, vou trazer um pouco do contexto do ordenamento jurídico nacional bem rapidamente, e logo depois eu já vou apresentar o texto do PL, dessa versão que a Leandra comentou, que não está lá inserida no site da Câmara, né, como sendo a versão oficial, mas uma versão que futuramente será apresentada. Todos e todas esperamos que ele seja, que esse substitutivo, né, que está com o
o relator Túlio Gadelha, ele possa, né, vir a ser a versão oficial. Então, eu vou fazer uma apresentação dessas conformidades com base nessa última versão, já fazendo também algumas ponderações de alguns termos que eu tenho refletido recentemente, que talvez possam ainda alterar a última versão, né? E que eu ainda nem tinha conversado 100% com a Leandra sobre isso, mas eu vou deixar aqui já nessa minha apresentação destacado, né? Então, conformidade das definições, conformidade dos objetivos e diretrizes, conformidade dos princípios e conformidade dos instrumentos previstos no PL 6969 com o ordenamento jurídico nacional. Então, a justificativa, acho que a Leandra já trouxe aqui todos os elementos, né, que trazem subsídios para justificar a relevância desse PL, mas eu adicionaria aqui o elemento da segurança jurídica, né, e instrumentos específicos para o meio ambiente marinho. Grande parte dos instrumentos ambientais existentes na nossa legislação, tanto ambientais quanto específicos para a gestão sustentável dos recursos, eles estão muito mais ligados ao meio ambiente terrestre, né? Eles não foram elaborados na época com uma perspectiva marinha, né? Porque durante muito tempo nós viramos as costas um pouco ao mar e por isso, né, essa relevância de um projeto que pense no meio ambiente marinho com as suas especificidades, com as suas peculiaridades, né? A Leandra já falou desses 3 pontos que eu vou só rapidamente mencionar: necessidade de gestão integrada, a gestão integrada pensada sob a perspectiva institucional, das competências dos órgãos, né, há vários e vários órgãos, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, né, várias instituições com diversas competências e que precisa existir uma integração entre essas competências, uma necessidade de gestão integrada sob uma perspectiva política, integrando todos os atores relevantes, geográfica, conectando a zona costeira e o espaço marinho, e instrumental, conectando todos os instrumentos setoriais existentes nas nossas normas, né, em uma norma apenas que trate desse chamado, né, sistema costeiro e marinho. Eu vou até fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. A necessidade de foco no impacto cumulativo das atividades também, esse é um ponto central de novidade do PL, as nossas normas, elas, com algumas exceções, né, de políticas gerais ambientais, que têm um foco em impactos cumulativos, né, de modo geral, os impactos são muito mitigados com base no licenciamento, e licenciamento específico para cada atividade, as normas de cada atividade estão conectadas, né, às normas setoriais, há um foco muito grande na alocação de recursos e não ao impacto gerado pelas atividades. Enfim, todos esses elementos, né, são trazidos com uma outra perspectiva, uma perspectiva de uma abordagem ecossistêmica, totalmente adaptada ao meio ambiente marinho, né, e portanto, o PL inova nessa perspectiva e tem todo o seu mérito para ser sustentado, né, com a gestão necessária para o meio ambiente marinho. E a necessidade de definições mais claras, competências precisas, instrumentos articulados, participação ativa dos atores, que também já foi comentada pela Leandra. Então, esses são 3 pontos principais dessa segurança jurídica e da maior adaptação dos instrumentos ao meio ambiente marinho, e por isso a relevância desse PL para o tema, né? Uma frase geral, né, resumindo o que eu disse: a inexistência de uma norma geral que regule a gestão integrada, a conservação e uso sustentável do sistema costeiro e marinho resulta em insegurança jurídica para as atividades realizadas na zona costeira e no espaço marinho. Então, é isso que esse PL tenta mitigar, né, reduzir, e por esse motivo eu acredito que ele tem sim um grande mérito, que seria esse preenchimento dessa lacuna, né, de uma norma geral, como a Leandra disse, né, uma coluna vertebral que possa articular vários temas, vários atores, várias competências institucionais, vários instrumentos. Bom,
Recentemente, eu, em conjunto com algumas pesquisadoras lá do GERN, do grupo de pesquisa, né, Carolina, Naomi, Fabrício, entre outras, nós estamos organizando o PL 6969 e conectando a ele as normas existentes no nosso ordenamento, né, fazendo um mapeamento da conformidade do PL com as normas existentes no nosso ordenamento, e normas dos mais diversos setores, né? Então, primeiramente, nós fizemos uma divisão de setores, atividades, temas relevantes, e fizemos essa classificação, que eu deixo aqui para o debate, então seria excelente ouvi-los, né? Tem várias pessoas aqui envolvidas com o tema há muito tempo e que podem dar um feedback, né? Se está faltando alguma coisa aqui na nossa pesquisa, mas esses foram os setores, atividades e temas. Eu não utilizei esses 3 termos, né, para poder abarcar esses 10 pontos, mas na minha perspectiva, né, para a gente avaliar a conformidade do PL 6969 de 2013 com o ordenamento, é necessário realmente analisar toda a legislação aplicável a esses setores, atividades e temas, né, como aquicultura e pesca, atividade portuária e navegação, biodiversidade, delimitação marinha, política nacional marinha, ou política nacional marítima, mas na verdade o marítimo está lá dentro mais da navegação do que aqui a perspectiva da delimitação. Eu não contei meu tempo, gente. Eu vou começar agora, mas já deve ter uns 5 minutos, né, pelo menos. Você tem aí mais uns 15 minutos, Karina. Vai Tá, lá. então eu comecei aqui de novo. Peço desculpa só para eu me monitorar aqui. Delimitação marinha, gestão ambiental, mineração, petróleo, poluição, turismo, zona costeira. Então, se alguém identificar aí algum setor, atividade ou tema relevante que nós não tenhamos mapeado aqui, vocês podem me acrescentar e a gente pode refletir em conjunto depois no momento dos debates, né? Então, uma pesquisa inicial que nós fizemos, nós identificamos aqui mais ou menos 101 normas principais. Nós estamos buscando não apenas as normas, mas também as decisões dos tribunais, os leading cases no espaço marinho, que trazem interpretações que algumas vezes vão até além do que existe, né, na norma, interpretam, acabam, a jurisprudência, os tribunais eles não podem inventar o direito, eles interpretam, né, mas há interpretações inovadoras que acabam, né, garantindo até mais proteção ao meio ambiente do que a própria norma, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas aqui, então, 101 normas principais, 36 julgados leading cases que interpretam vários temas relacionados à zona costeira e ao espaço marinho, 59 instrumentos empregados na gestão sustentável dos recursos marinhos. Então, essa pesquisa nessas normas, nós fizemos um levantamento já há muitos anos, né? Não é de agora, não. Há muitos anos nós estamos fazendo isso, um pesquisador entra, outro sai, e a gente está construindo uma base de dados. A ideia é deixar essa base de dados no site do GERN ou em algum outro site. A gente tem buscado aí quem poderia hospedar essa base de dados, né? Mas a ideia é que seja um sistema que a gente possa, né, inserir todas essas informações da pesquisa para consulta pública, né, de quais são essas normas, qual é esse contexto, e isso pode amparar o PL 6969 para demonstrar que ele está em conformidade com o nosso ordenamento, né? Que esse é o questionamento jurídico que é pertinente e que tem que ser respondido. Olha, o artigo 1º, ele está em conformidade por causa disso, disso, disso. Artigo 2º está em conformidade por causa disso, 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 né? Esse é o papel aqui da ciência do direito. Há vários outros papéis, né? Quando eu falei no início que a minha contribuição é modesta, é porque é um pontinho, né, dentro da complexidade de todas as áreas do conhecimento necessárias para que esse projeto, de fato, ele seja aprovado e que posteriormente seja efetivo, né? Porque a nossa preocupação aqui não tem que ser só com a sua aprovação, mas que ele seja efetivo, que ele seja útil, que ele de fato contribua com a conservação e uso sustentável dos recursos marinhos.
Só para vocês terem uma noção aqui da quantidade de normas, né, por setor, por tema, mais ou menos 12 normas de aquicultura e pesca, 22 normas de atividade portuária e navegação, 18 relacionadas à biodiversidade, biodiversidade aqui incluindo fauna, flora, recursos genéticos, ou seja, espécies, ecossistemas, recursos genéticos, né, entendendo biodiversidade de uma perspectiva ampla, delimitação marinha, política nacional marinha, nessa política nacional marinha entram normas como a política nacional para os recursos do mar, entre outras políticas gerais, né? A delimitação marinha também entram normas, como, por exemplo, o decreto 1530 de 1995, que internalizou a Convenção de Montego Bay, que é o tratado que traz todas as normas aplicáveis a essa delimitação marinha, né? Qual é o espaço do mar territorial, da zona econômica exclusiva, da zona contígua, da plataforma continental, enfim, todas as regras aplicáveis tanto ao âmbito sob a jurisdição nacional, quanto a áreas além da jurisdição nacional, né? Então, o tratado assinado e ratificado por grande parte dos estados e foi internalizado no Brasil em 1995, e nessa política nacional marinha também entra a Lei 8.615 de 1993, que é anterior à internalização do tratado, mas que fala desse tema também da delimitação marinha. Gestão ambiental, 4 normas. Em gestão ambiental a gente inseriu normas relacionadas, por exemplo, crimes ambientais, na qual há normas administrativas, infrações administrativas e também crimes, né? Então, algumas relacionadas a essa gestão ambiental, licenciamento também, mineração 19 normas, petróleo 30 normas, poluição 6 normas, turismo 6 normas, zona costeira 7 normas. Aqui mais ou menos um quantitativo para vocês terem uma ideia da quantidade de normas. Essa pesquisa ainda não foi exaustiva, estamos atualizando, já identificamos outras normas que devem ser integradas aqui nesse contexto. A maioria das normas é federal, então a gente teve uma preocupação inicialmente federal, mas como essa pesquisa já vem ocorrendo há muito tempo, a gente identificou algumas normas importantes estaduais que não poderiam ficar de fora, e hoje a gente vê bastante um exercício mais acentuado, principalmente dos estados, das suas competências, tanto legislativas quanto administrativas, nos mais diversos temas, né? A gente vê aí o tema da pesca, os estados superativos na regulação do tema da pesca, porque eles têm competência para fazer essa regulação, entre outros diversos temas, né, que os estados têm a competência lá prevista, tanto pela nossa Constituição, quanto pela Lei Complementar 140, que trouxe maior precisão a essas competências. A Leandra já falou sobre isso, né? O Gerni fez um comentário detalhado ao PL 6969, que depois foi aperfeiçoado com um webinário que nós organizamos. Esse documento depois foi aperfeiçoado no âmbito da Liga das Mulheres pelo Oceano e de outros coletivos que ajudaram o Painel Mar, né, por exemplo, que ajudaram a redigir e a refletir sobre esses comentários. Então, ele está disponível lá no site do Gerni, também disponível em outros sites. Então, quem tiver interesse em ver esse documento, eu deixei aqui disponível o link, depois eu passo esse slide aqui para vocês. Esse comentário ao PL, nós fizemos também um trabalho extensivo para tentar fazer exatamente isso, trazer o subsídio, tanto normativo, quanto também teórico, né, da doutrina, sobre a pertinência e a conformidade jurídica dos dispositivos do PL, e esse webinário também teve como objetivo, né, incluir perspectivas de pessoas de diversas áreas do conhecimento. Então, esses documentos aqui estão disponíveis para quem tiver interesse em se aprofundar. E agora eu já entro diretamente no texto para destacar, claro, eu não vou conseguir falar sobre todos os dispositivos do PL, mas eu vou destacar alguns pontos sobre aquela conformidade, né, conformidade dos princípios, conformidade dos instrumentos. Vou destacar aqui alguns desafios do texto. Sobre o título, ele já sofreu algumas alterações, como a Leandra disse, né, a primeira
que na verdade ainda é a versão atual, fala em bioma marinho, o substitutivo, a subemenda substitutiva, o substitutivo já fala em sistema costeiro marinho, e eu, refletindo um pouco sobre o tema e também ouvindo algumas opiniões de especialistas, né, eu acredito que talvez a melhor expressão seria dizer gestão no título do PL, né, instituir a Política Nacional para a Gestão Integrada, Conservação e Uso Sustentável do Espaço Marinho. E uma das definições trazidas pelo PL é definir o que seria espaço marinho, né? E me parece que o espaço marinho, ele integra tudo que nós queremos dizer, né? Toda a área sob jurisdição nacional. O espaço marinho, ele integra todas as delimitações marítimas clássicas, né? Integra, por exemplo, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, a plataforma continental estendida, que né, quando ela é recomendada pela Comissão de Limites das Nações Unidas sob extensão da plataforma continental, a partir do momento que existe a recomendação, esse espaço, né, ele é ampliado, né, que é essa chamada plataforma continental estendida, e me parece, né, eu posso estar enganada, mas pelo que eu tenho ouvido falar, o sistema costeiro e marinho identificado pelo IBGE e trabalhado, claro, arduamente por vários cientistas, ele não integra exatamente toda essa plataforma continental estendida, e me parece que também não integraria nem toda a zona econômica exclusiva, né, que é o espaço que vai até 200 milhas náuticas, e a nossa plataforma continental estendida pode chegar até a 350 milhas náuticas. Então, há vários espaços que já foram ampliados, e me parece que esse sistema que foi elaborado no âmbito lá do IBGE, após várias pesquisas, ele não integraria juridicamente, né, todo esse espaço. Então, se nós trouxermos no PL uma definição de espaço marinho que abarque todos esses espaços, né, previstos na delimitação marítima, essa expressão espaço marinho pode ser mais pertinente do que utilizar a definição do IBGE. Mas isso eu deixo aqui para os especialistas, né, na área, mas foi o que eu ouvi, e eu queria deixar aqui essa observação sobre o próprio título do PL. O contexto normativo do PL, né, já lá no artigo 1º, ele fala sobre a política e traz um parágrafo único dizendo, né, que todas as normas, que o PL estará em consonância com a legislação nacional, incluindo alguns tratados, né. Recentemente eu fiz várias pesquisas em contextos diferentes, né? Eu já tinha feito uma pesquisa ampla sobre tratados relacionados à matéria de pesca, até com a Leandra, professora Ana Flávia aqui da UNB também, do IREL, e nós identificamos, por exemplo, tratados em matéria de pesca, tanto bilaterais, multilaterais, regionais, etc., né? Pelo menos mais de 60 tratados assinados pelo Brasil. E recentemente eu fiz uma pesquisa dos tratados assinados e ratificados em matéria de biodiversidade. Eu identifiquei mais de 25, ou mais ou menos 25 tratados, pouquíssimos tratados sobre o tema da biodiversidade não foram assinados e ratificados pelo Brasil. E aqui o que o parágrafo único ele traz é só uma matéria, uma indicação exemplificativa, né, de quais seriam os temas pertinentes para o PL. Então, me parece interessante essa previsão para que quem, né, for lidar com o PL saiba que o projeto ele trata de vários temas, né, relevantes não apenas para o âmbito nacional, mas também para o âmbito internacional, né. Como sabemos, o meio ambiente marinho não tem as mesmas fronteiras estabelecidas, apesar de todas essas delimitações, né, mas as espécies migram, etc., os impactos, eles não têm fronteiras, então é relevante destacar aqui que o país está engajado, né, nessa política internacional, e por isso essa menção a tratados assinados e ratificados, bem como a políticas, né, a normas de soft law, mas
relevantes para a gestão do meio ambiente marinho, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ou diretrizes voluntárias para assegurar a pesca artesanal, são pertinentes aqui nesse contexto, né? Sobre os espaços, eu falei, o artigo 2º ele fala sobre isso, e eu acredito que ele esteja em conformidade, né, com a legislação, com as normas, principalmente essas duas normas que eu falei para vocês, a Lei 8.617 de 93, que fala sobre o mar territorial, zona econômica exclusiva, todas as delimitações marítimas, bem como o decreto de internalização da Convenção de Montego Bay, né, que é o tratado que trata sobre todas as questões relacionadas ao mar. A inovação seria definir espaço marinho, que está aqui no inciso 1, né, que incluiria o mar territorial, que abrange 12 milhas náuticas, né? Então, a definição de zona costeira, ela tem uma parte marinha e ela tem uma parte terrestre. A parte marinha da zona costeira é exatamente esse espaço de 12 milhas náuticas. Então, para que exista uma conexão entre a zona costeira e o espaço marinho, porque a zona costeira ela vai além da parte marinha, né? Ela abarca a parte terrestre. Então, o espaço marinho, essa definição de espaço marinho permitiria essa integração entre a zona costeira, né? Ou seja, o mar territorial que integra a zona costeira e os outros espaços, como a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, incluindo a plataforma continental estendida. Então, me parece uma definição importante, em conformidade com a nossa legislação, e depois as outras definições, elas também estão, a zona costeira está em conformidade com as normas aplicáveis à zona costeira, né, que são a Lei 7.661 de 1988, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e o decreto que regulamenta o plano, a Lei 5.000, o decreto 5.300 de 2004. Os outros elementos aqui, eu deixei em vermelho aqui essa parte, porque foi uma parte de bastante conversa, né, com pessoas de outras áreas do conhecimento, né, com oceanógrafos, biólogos, etc., até para compreender a relevância desse texto, mas tem várias partes aqui, com certeza o inciso 1, inciso 2, eles são, sistema costeiro em sua posição, eles são, 1 e 2 são bem jurídicos, estão previstos na nossa norma. Aí depois vem o parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, que tem relevância aqui com conhecimentos de outras, com estudos de outras áreas, né, que complementam aqui e que não contrariam a nossa legislação e, portanto, são pertinentes. Eu vou passar, eu vi que eu já deu 15 minutos, eu vou passar aqui bem rapidamente, eu não vou me ater, vou deixar tempo para as perguntas, é só para dizer que aqui no artigo 3º, que é onde traz várias definições, né, de 22 definições, então são vários incisos, 9 seriam novas definições, vamos dizer, são definições que não estão previstas em outras leis, né, em outras normas, da forma que está no PL, mas todas com amparo, né, científico de outras áreas do conhecimento, e eu diria que com amparo científico do direito também, porque não contrariam o nosso ordenamento. Então, só trazem elementos pertinentes ao meio ambiente marinho, como abordagem ecossistêmica, estressores ecossistêmicos, gestão de base ecossistêmica, impactos cumulativos e sinérgicos, lixo no mar, planejamento espacial marinho, que é o instrumento, né, necessário, e que não existe uma lei que traga no seu corpo, né, vamos dizer, o gatilho, né, para que o instrumento seja de fato implementado. Então, o PL contribui com essa previsão normativa, princípio da integração, serviços ecossistêmicos, dando destaque aqui para essa definição de ciências para o mar, né, eu vi que o professor Krug está aqui, nessa definição aqui, ciências para o mar, a integração das diversas ciências, né, já com base em todos os debates da década do oceano, né, que iniciou agora em 2021, mas aqui a gente também pode até utilizar a definição prevista aqui no PL, mas utilizando a terminologia clássica, né, de ciências do mar, a gente
pode debater sobre isso, mas a ideia dessa definição foi integrar ciências sociais, aplicadas ciências humanas, conhecimentos tradicionais, ou seja, né, e muito além das ciências naturais, que, de modo geral, são as ciências que fazem parte das ciências do mar. Nos princípios de 10, 3 são novos, né, que seria a abordagem ecossistêmica, integração e vedação ao retrocesso ambiental. A integração, já é possível dizer que existe a obrigação de integrar. Recentemente, uma aluna minha defendeu uma dissertação mostrando isso, demonstrando a obrigação de integrar, obrigação a todos os entes federativos competentes para realizar a gestão do meio ambiente marinho, né? A abordagem ecossistêmica seria, de fato, uma inovação, e a vedação ao retrocesso ambiental, aqui está um ponto que tem sido aplicado pelos tribunais, é um argumento que tem feito parte, né, de debates, tanto no âmbito do direito comparado, do direito internacional, e nacionalmente ele ganhou bastante força já há algum tempo, e a gente vê ele sendo utilizado pelo STJ e pelo STF, né, os dois tribunais principais, e a sua positivação, né, seria muito bem-vinda para que nós possamos garantir que as normas, elas evoluam, né, e não tragam nenhum retrocesso à proteção. A conformidade dos objetivos também, aqui eu diria, de modo geral, né, que há uma conformidade de grande parte dos dispositivos. Eu destaquei alguns objetivos pela sua dificuldade, pelos seus desafios, né? E esses desafios terão que ser enfrentados no decreto regulamentador, que irá regulamentar o PL, quando ele for aprovado, né, que são esses desafios da integração das políticas setoriais, porque essa é a lógica do nosso sistema, né, muito ligada à alocação de recursos, sob competências dos diferentes órgãos públicos. Então essa coordenação das competências vai ter que ser muito bem trabalhada no decreto regulamentador. Depois, promover a igualdade racial, gênero, garantir a participação plena e efetiva de negros, índios e mulheres. Também, né, o grande desafio dessa política de abrir mais, dar maior abertura e criar espaços de participação dentro de órgãos, vamos dizer, intergovernamentais, como a CIRM, né, a CIRM, que é formada principalmente tem como representantes os ministérios, né, mas não tem cadeira para a sociedade civil participa, mas não tem lá a cadeira, não faz parte da composição, né, e muitas das políticas ligadas ao meio ambiente marinho são feitas no âmbito da CIRM. Implantar um sistema para monitorar o espaço marinho brasileiro, me parece que isso tem avançado, né, mas ainda faz parte desses desafios. E aqui há vários outros, no outro artigo 6º, né, que trata de diretrizes, mas todas também, eu diria, que estão em conformidade com a nossa legislação, né, com as políticas que devem se integrar, ligadas ao tema da poluição, mudanças climáticas, fortalecer desenvolvimento de sistemas de observação oceânica, fortalecer a cooperação, a coordenação, enfim, tudo isso aqui está dentro das nossas políticas para os recursos do mar, está dentro dos planos setoriais, do último plano setorial, o 10º plano setorial, que fala bastante de integração. Então, eu diria que as diretrizes, os objetivos estão todos em conformidade, né, com a nossa legislação. Aqui é a mesma coisa, eu só destaquei alguns artigos, alguns incisos, mas depois esse material fica aqui com vocês, né? E dos instrumentos, eu diria que de 25 instrumentos, né, há vários instrumentos clássicos de todas as políticas setoriais, principalmente das ambientais, mas tem instrumentos da política energética, da lei do petróleo, da lei da pesca, enfim, houve um pincelamento de várias políticas para que todas fossem mencionadas aqui nesse PL, fossem de fato integradas.
E aqui, claro, né, alguns que serão desafios, porque eles terão que ser criados, regulamentados, né, como planejamento espacial marinho, plano de gestão do espaço marinho, existe plano de gestão da zona costeira, mas ainda não há o plano de gestão do espaço marinho, relatório nacional de monitoramento de qualidade ambiental costeira e marinha, existe esse relatório, a previsão desse relatório para a zona costeira, né, lá no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, no decreto 5.300 de 2004, mas não há ainda para o espaço marinho. Então, todos esses relatórios, né, tão importantes para a gestão dos recursos, né, a criação de obrigações para a produção desses relatórios é fundamental e, portanto, esses instrumentos, eles devem ser fortalecidos, né, registros, estatísticas, planos de monitoramento, de parâmetros oceânicos, certificações ambientais de qualidade, pagamento por serviços ambientais. Então, nada está em desconformidade com o nosso ordenamento, né? Mas certamente haverá desafios para que eles sejam implementados. Esses dispositivos finais eu não vou comentar, porque o fundo do mar já seria um tema para uma palestra inteira, né? Só sobre fundo, e certamente vocês têm uma experiência muito mais ampla do que eu sobre a dificuldade de se criar fundo, né, por meio aqui de leis. Então, esse é certamente um dos pontos centrais que vai precisar de bastante subsídio aqui no PL, e depois, né, os dispositivos finais aqui também estão em conformidade com a nossa legislação. Em conclusão, parte substancial do conteúdo do projeto está em conformidade com o ordenamento jurídico nacional e, claro, há desafios, principalmente com relação às competências e ao fundo, né? Não é nem aos fundos, mas ao fundo que será criado para sustentar economicamente, né, todas essas políticas necessárias para a zona costeira e o espaço marinho, mas que poderão ser sanados, né, com o decreto regulamentador. Então é isso. Peço desculpas aqui por ter me estendido um pouquinho mais e estou à disposição agora para o debate. Carla, você pode passar a pergunta e vamos para as perguntas. Obrigada, professora Karina. Vamos lá. Obrigada, Leandra. Obrigada, Karina. Foi muito boa a apresentação, pelo menos para mim, foi esclarecedora. Gostei muito. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Luiz Fernando, da SS Mata Atlântica. Acho que ele até, infelizmente, teve que sair. Não sei se ele ainda está aqui. Ele pergunta para a Karina, entre esses 10 temas que você apresentou, não cabe incluir as políticas do clima? Essa pergunta. Eu já respondo ou você vai ler todas as perguntas? Carla, o que você prefere? Só temos essa até agora. Pode responder, por favor. Tá. Com certeza, política do clima. Está incluído já um pouco dentro do tema da gestão ambiental, dentro do tema, biodiversidade não, mas de alguma forma está incluído, mas talvez deixar separado pode ser interessante. Concordo plenamente, com certeza. Temos mais uma agora, da Letícia. A implementação dos instrumentos seria com os recursos do fundo? Isso é uma boa pergunta mesmo. Eu acho que, né, talvez tem várias pessoas que poderiam, né, dar aqui uma resposta, mas com certeza não vai ser suficiente, né? Não vai ser suficiente. Então, toda a gestão desse espaço é um espaço muito amplo e que certamente precisa de muitos recursos e já há recursos, né, setoriais específicos. A gente sabe que economicamente, né, o espaço marinho representa aí 19% do nosso PIB, então há bastante retorno, bastante, né? Há um pouco de retorno, né, de setores como o petróleo, entre outras atividades, mas o fundo é necessário, né, para garantir a estabilidade da gestão.
Então, eu acho que é nesse sentido, a Leandra pode me complementar, e quem está aqui participando, é necessário que exista uma garantia ali orçamentária, né, para evitar instabilidades, mas certamente ele não é suficiente, né, para a implementação de todos os instrumentos, com certeza não. Eu concordo com a Karina, é exatamente isso. Na verdade, o fundo, ele é um dos temas bem polêmicos assim do projeto de lei, porque embora já exista, né, jurisprudência, tem sempre essa questão de que, por ser um projeto de lei do legislativo, estaria criando competência sobre o executivo, e nesse caso competência orçamentária. Então, é sempre um ponto bem polêmico, mas de certa forma, se ele for aprovado da forma como está prevista, ele seria uma parte desse recurso. Os demais instrumentos poderiam ser implementados com recursos das respectivas instituições que podem vir a ser definidas num futuro decreto de regulamentação, né? Então, isso depende, tem muita coisa que as pessoas perguntam, querem entender, ou nem são necessariamente favoráveis a um ponto ou outro por conta dessa questão de competência, mas muitas dessas coisas vão ficar a cargo da regulamentação, né? Então, essa é sempre uma questão que a gente tem que... Eu vou pedir para a Daísa, do Painel Mar, 2 minutinhos para ela falar um pouco do nosso GT do mar, que é super importante. A gente tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho, Lídia, só um minuto, que é da Beatriz. Como o PL pode dialogar na gestão do espaço marinho, visto que já há projetos de eólicas no mar em licenciamento no IBAMA, mas que prevêem um distanciamento mínimo da costa? Ela coloca aqui 2 quilômetros, 7 quilômetros da linha da costa, previstos aqui para o Ceará, por exemplo. Ela até comenta. E tem uma outra pergunta que pergunta o seguinte: como é abordado o conflito entre a pesca artesanal e a industrial? Acredito que dentro do PL, né? Eu posso começar, Lei, depois você continua. Com relação à primeira pergunta, como o PL pode dialogar na gestão do espaço marinho, ele vai auxiliar nessa previsão, né, de todos os instrumentos, tanto das diretrizes quanto os objetivos, os princípios norteadores, né? Mas eu diria que os instrumentos que ele insere, eles são fundamentais para essa conexão, né, entre os setores, entre as atividades, e principalmente aqui, né, no exemplo da eólica no mar, né, o planejamento espacial marinho ele é fundamental para exatamente conseguir planejar, né, e analisar, né, onde há possibilidade de implantação dessas estruturas, né, em conformidade com a vulnerabilidade do meio ambiente marinho, né, de acordo com a proteção das áreas já delimitadas, tanto para a conservação quanto para outras atividades como pesca, enfim. Se a gente pegar aqui um pouquinho o exemplo do direito comparado, né, em vários países, o setor eólico, ele foi o setor da energia eólica, né, ele foi o setor que mobilizou a implementação do planejamento espacial marinho em vários países, porque como vamos dizer, uma atividade nova, ela quer encontrar espaço, né, e quer encontrar espaço para poder se desenvolver. Então, em vários países, essa atividade mobilizou a implementação do planejamento espacial marinho, desse instrumento. No Brasil, como a gente tem um vasto espaço marinho, né, isso talvez não tenha vindo à tona, né, porque a gente tem muito espaço. Isso eu estou falando de países bem menores, principalmente europeus, né, a França, por exemplo, com certeza a energia eólica foi o setor que mobilizou a necessidade de um planejamento espacial marinho, porque eles queriam um pouquinho de espaço ali, né, para poder operar. E esse conflito da pesca artesanal e a industrial, né, algumas contribuições do PL
lembrando sempre, né, que as leis não vão deixar de existir, a lei da pesca continuará a existir, e talvez até uma atualização da lei da pesca também seja necessária, né, para de fato contribuir com algumas lacunas que ainda, ou preencher lacunas ainda existentes, mas o PL, ele traz, por exemplo, definições ainda um pouco imprecisas na nossa legislação, né? Como, por exemplo, a figura do pescador artesanal. Estou abrindo aqui o PL para ver qual é o artigo que traz a definição, só para dar um exemplo, que é aqui o artigo, deixa eu ver, na parte de definições, eu acho, e traz aqui estressores, gestão compartilhada, gestão integrada. É no artigo 3º, inciso 6º. Você está com ele aí, Lê? Se você quiser. Uhum. No Pode artigo, no inciso 6º, a gente coloca como comunidades, define, né, comunidades tradicionais pesqueiras, como grupos sociais, segundo critérios de autoidentificação, que têm na pesca artesanal elemento preponderante do seu modo de vida, dotados de relações territoriais específicas, referidas à atividade pesqueira, bem como outras atividades comunitárias e familiares com base em conhecimentos tradicionais próprios e no acesso e usufruto de recursos naturais compartilhados. Essa é a definição que a gente trouxe. Além disso, há outros instrumentos, né, previstos aqui no PL que também auxiliam a criação de territórios especificamente direcionados às atividades de pesca artesanais, né, instrumentos como a cessão de direito real de uso, outros instrumentos, né, que auxiliam aqui as políticas relacionadas à pesca artesanal e outros instrumentos que também estão ligados à pesca industrial, né, como, por exemplo, o PREPS, né, sistema de monitoramento, entre outros sistemas que auxiliam na gestão da atividade da pesca industrial. Então, na verdade, não seria resolver o problema da pesca, seria integrar a pesca, né, no espaço marinho e na zona costeira. E só complementando, também concordando com o que a Karina colocou, nessa última versão, tiveram várias reuniões com as comunidades costeiras e uma reunião bastante produtiva com o pessoal da Secretaria de Pesca e Aquicultura, que também trouxeram algumas provisões nesse sentido, né? Então, tem até, inclusive, um dos instrumentos previsto nessa outra versão, são medidas de interdição de pesca combinadas com medidas compensatórias para as comunidades tradicionais pesqueiras, como zona exclusiva para pesca artesanal, seguro defeso, traz as diretrizes da ONU, né, para pesca artesanal. Então, buscou-se, de certa forma, trazer também alguns componentes que as comunidades extrativistas diziam não ter em demais legislações, né? Esses conflitos, assim, o PL ele não necessariamente resolve esses conflitos, mas ele traz essa ferramenta do planejamento espacial marinho para poder buscar harmonizar, buscar compatibilizar todas as atividades. Claro, já prevendo o que já existe, né, no mar. Então, é um processo muito grande de planejamento espacial marinho. O que a lei faz é exigir que exista esse planejamento espacial marinho, né? Então, mas o processo em si é um processo longo e que tem que ser participativo. Então, isso que a lei traz, né? Como que esse processo precisa existir e como ele tem que ser. Karine e Leandra, a Letícia pergunta se existe a possibilidade de colocar, né, para a gente, para eles, disponibilizar essa versão do substitutivo, que não é aquela que está no site da Câmara. Eu vou colocar aqui no chat para quem está participando, mas, novamente, assim como eu coloquei e a Karina colocou também, esse é um texto que ele está em constante modificação, né? Então, pode ser que amanhã alguém mande uma contribuição para o parlamentar e ele agregue e coloque, porque é o relatório que o relator vai. Eu vou colocar aqui no chat a última versão que eu tenho. Então, hoje a Karina já trouxe algumas sugestões de modificação. Então, o processo é dinâmico, né? Se alguém tiver aqui sugestão de modificação, recomendo que envie para os parlamentares. Então, assim, é a última versão que eu tenho disponível comigo. Pode ser que o deputado Túlio Gadelha já tenha feito algumas modificações no relatório dele, tá? Essa é uma versão do relatório dele. Obrigada, Leandra.
eu acho que a Daíse pode, se não houver mais perguntas. A Daíse está aí? Ah, tá aí. Ótimo. Obrigada, Daíse. Obrigada, Carla. Boa tarde, gente. Eu sou a Daíse Bossolani, do Painel Mar, e aqui agora falo também lista. O GT, ele é um braço, né, de atuação específica dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, que foi formatado aí já há alguns anos, junto com a iniciativa da Lei do Mar, né, Leandra e Karina, que participaram também desse momento inicial, e está sendo reativado agora por membros da sociedade civil. Então, o intuito desse grupo de trabalho é que nós façamos uma ponte, né, da sociedade civil com os parlamentares e Marinha. Então, a Leandra e a Karina já trouxeram aí um super exemplo, né, de uma mobilização da sociedade civil para a implementação de um projeto de lei, assim como Lei do Mar, né, nós temos diversas outras pautas acontecendo o tempo todo no Congresso, e a nossa ideia, né, a nossa expectativa é que nós consigamos interagir com mais qualidade com especialistas, né, nos assuntos que estão sendo pautados, de modo que eles possam dar subsídio aos parlamentares, desde a sua tomada de decisão, até mesmo produção de materiais, né, que possam, que abordem as temáticas e possam facilitar, de alguma forma, a tomada de decisão desses parlamentares. Então, o GT, ele está em processo, né, de formalização, vamos dizer assim, já que nós precisamos de uma legitimação junto à sociedade civil, né, para podermos nos colocar dessa forma, que é um GT que vai ter essa atuação, né? Então, estamos construindo um regimento interno, uma de trabalho, mas como o Brasil não nos permite, né, nós não podemos deixar também de atuar enquanto estamos construindo isso. Então, já estamos aí conversando, né, com várias partes que têm algum envolvimento com pautas que chegaram, né, nos últimos meses, estamos tentando já desenvolver alguns trabalhos nesse sentido, e aproveito para fazer o convite a quem está aqui, tanto, né, representantes de assessorias dos parlamentares, quanto para a sociedade civil, para que acompanhem o que nós estamos desenvolvendo, né, e coloco também o GT à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham em relação à nossa zona costeira e marinha, que nós consigamos esclarecer ou indicar caminhos, ao menos, para isso. Obrigada, gente. Obrigada, Daís. Então, Carla? Ninguém tem mais algo. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode encerrar. Eu acho que está faltando o pessoal do CEFOR encaminhar um link, né? O André, seria isso? Para o certificado, né? É isso. Eu vou mandar o link para vocês avaliarem a palestra. O link do certificado já foi encaminhado para o e-mail de vocês, né? Quando vocês entraram, mas eu vou colocar ele aqui também, para o caso de alguém não receber. Vou colocar agora um link para avaliação, para vocês avaliarem a palestra. É bem rapidinho, vocês podem até copiar ela em algum outro lugar aí e fazer depois. Deixa eu ver aqui. E obrigada, Leandra, obrigada, Karina. A gente está aí nessa missão. Já pensamos que essa lei poderia ter sido aprovada várias vezes, né? Já passamos nervoso, Leandra, mas precisamos de todo mundo aí para que a gente possa marcar presença com os parlamentares e permitir que a gente faça esse debate. Então, é sempre o deputado Túlio concluir logo, né, o relatório e a gente poder dar andamento mesmo, porque já faz... Quando que ela é de 2013, né? Na verdade, recentemente, conversando com a assessoria do deputado Túlio, para mim ficou um pouco mais claro esse processo, que é o que eu falei, é um desafio a gente entender esse ambiente que vocês operam aí. Eu estou sempre nas assessorias e com a Lídia aqui, sempre me apontando um rumo, né? Mas o deputado Túlio, ele é relator na CCJ, ou pelo menos era na gestão anterior, ele é o relator ainda, ele está na CCJ, ele estava indicado como relator na CCJ. Então, ele precisa apresentar um relatório sobre esse projeto, vamos chamar assim, de antigo ou de oficial, que é o que está no site da Câmara. Esse relatório está pronto, que indica a constitucionalidade.
Na gestão do Rodrigo Maia, ele era tinha feito um acordo para que, quando o projeto entrasse, ele fosse o relator. Mas agora a gente está numa outra gestão, já não é mais o presidente Rodrigo Maia. Então, ainda não se tem o acordo ou a garantia de que, o projeto vai entrar na ordem do dia, mas, claro, foi o que o André falou, tem-se aí essa oportunidade, Dia do Meio Ambiente, nessas datas comemorativas, sempre abre uma frestinha de oportunidade, né? Em se tendo essa oportunidade, se o atual presidente da Câmara vai querer também que o deputado Túlio seja o relator em plenário, para que daí ele possa apresentar essa subemenda, né? E se ele não escolher o deputado Túlio, se a pessoa que ele escolher como relator possa, então, adotar a subemenda, né, o relatório que o Túlio trabalhou nesse período aí de 2019 e 2020, né? Então, tem esses desdobramentos aí que podem acontecer nos próximos meses. É isso, pessoal. Obrigada. E vou colocar meu nome aqui também no bate-papo. Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigada pelo convite, Lídia. Obrigada, Carla. E obrigada, André, pela organização. Obrigada, Karina, pela parceria sempre. E obrigada, CEFOR. Nós que agradecemos a vocês, Leandra, a Karina, o André, né, o CEFOR, representando o CEFOR, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse evento. Obrigado, e vamos continuar lutando pelo mar, porque eu agradeço difícil. Também, agradeço e estou à disposição aí de todas as iniciativas, né? Contem comigo para que a gente traga subsídios, né? Sob todas as perspectivas, a SPL tão batalhado aí pela Leandra e por várias pessoas, né? Várias organizações, e então estou à disposição. Obrigada. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada a todos, pessoal.